Denúncia real dessa avó. Humilhada em público. Você é pobre para frequentar este lugar. Então eu. A festa estava em pleno vapor. Luzes brilhantes cintilavam. A música rolava alto e risadas ecoavam entre as paredes luxuosas do salão. Dona Ruth, com seu vestido florido e cabelos grisalhos bem arrumados, sentia-se nervosa, mas determinada. Contudo, quando o olhar de uma mulher loira e magra atravessou a sala, cortando-a com um único comentário, tudo mudou. Você não tem categoria para estar aqui. As palavras, cortantes como facas, reverberaram no coração de Dona Ruth. A veia em seu pescoço pulsou, seu peito apertou. A sensação de ser invisível se transformou em um tsunami de vergonha. A avó virou-se para seus netos, que observavam com olhos arregalados, e sentiu um nó na garganta. Aquela mulher, que parecia ter saído de um conto de fadas, expusera uma verdade cruel. Quem era ela ali, cercada por pessoas de ruas que nunca habitou? Após um instante de hesitação, algo dentro dela despertou. A determinação crescia, como um fogo enterrado que finalmente encontrava ar. Está na hora de mudar, pensou. E essa mudança começaria agora. Nos dias que se seguiram, Dona Ruth decidiu investigar sua própria história. Com seu coração pulsando de ansiedade e uma curiosidade fervilhante, desenterrou documentos antigos que estavam guardados tardiamente em um baú empoeirado. Cada página revelava segredos obscuros, entre os quais um antigo sobrenome ligado a famílias ricas da cidade. Era como se as paredes da sua vida tivessem escondendo segredos, esperando serem revelados. Promessas de uma fortuna esquecida e laços perdidos surgiam como flores de um solo fértil e oculto. Mas a busca por sua identidade também trouxe uma rival à tona. Tânia, sua amiga de infância, agora uma mulher elegante e ambiciosa. Tânia sempre fora a mais popular, a iluminada, enquanto Dona Ruth se sentia à sombra. Agora, entretanto, havia um jogo de poder em andamento. A velha chama da rivalidade reacendeu. As jogadas de Tânia se tornaram mais ousadas e agressivas, ameaçando não apenas a nova vida que Dona Ruth estava construindo, mas a verdade que estava prestes a descobrir. Enquanto caminhava por essas revelações bombásticas, Dona Ruth percebeu a fragilidade de suas conexões. Amigos se tornavam escassos, enquanto a ameaça de Tânia se aproximava, ecoando em seus pensamentos. As traições familiares que começavam a se desdobrar aumentavam a pressão em seu peito. Poderia Dona Ruth, uma avó comum, enfrentar essa onda de mistérios e segredos sem se deixar consumir pelo passado? E naquele momento sombrio, a avó se perguntou: será que conseguiria restaurar sua dignidade antes que velhas mágoas a consumissem completamente? O peso da dúvida dançava em sua mente, enquanto uma nova força começava a tomar forma dentro dela. Mas até onde essa força a levaria? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí,
Deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto Dona Ruth lutava para encontrar a força interna que começava a brotar dentro dela, algo inesperado aconteceu. Uma tarde, enquanto revivia as memórias antigas de sua infância, em uma sala empoeirada, um envelope amarelo e desgastado apareceu sob as tábuas rangentes do chão. O coração dela disparou. O que seria aquilo? Sem hesitar, suas mãos trêmulas abriram o envelope, numa mistura de excitação e apreensão. Dentro havia uma carta escrita em uma letra que parecia antiga, quase esquecida. Querida Ruth, se você está lendo isso, é porque o segredo que prometi nunca contar se tornou um fardo pesado demais para carregar. As palavras a perfuraram, suas articulações se contraíram. O que poderia ser tão devastador? A carta continuou, revelando um nome que fez sua cabeça girar. Era de seu pai, um homem que ela acreditava ter morrido em um acidente. Quando ela era muito jovem, mas a revelação mais chocante estava por vir. Ele não apenas estava vivo, como estava diretamente envolvido com Tânia. Dona Ruth quase desmaiou. O nó em sua garganta se apertou. Tânia, sua rival de infância, era mais do que uma simples amiga. Ela era a filha da mulher que seu pai havia escolhido depois de abandonar Dona Ruth e sua mãe. O que isso significava? As peças do quebra-cabeça estavam se encaixando de uma maneira assustadora. Tânia não era apenas uma ameaça. Era parte de sua história, um eco de um passado que ela estava tentando deixar para trás. O rompimento de sua realidade era ensurdecedor. Não havia apenas rivalidade. Havia um vínculo profundo e sombrio entre elas. A pressão aumentava no peito de Dona Ruth. Como ela poderia enfrentar Tânia agora? As palavras da mulher loira na festa ecoavam em sua mente. Você não tem categoria para estar aqui. Tudo de repente pareceu um grande jogo. E ela estava prestes a perder. Ela precisava saber a verdade. Com a carta ainda nas mãos, Dona Ruth decidiu confrontar Tânia. A sala do café, onde se encontrariam, era o lugar perfeito para um encontro tenso. Quando Tânia chegou, com seu sorriso radiante e porte confiante, Dona Ruth a encarou com um olhar penetrante. Tânia logo percebeu que algo estava errado. "Oi, Ruth, como você está?" disfarçou, tentando manter a superficialidade. Com a voz tremendo, mas firme, Dona Ruth declarou: "Precisamos conversar sobre nosso pai." A resposta de Tânia foi instantânea. A expressão dela mudou. O sorriso evaporou. Um silêncio pesado pairou entre elas. "Acho que você não deveria saber", Tânia murmurou quase para si mesma. Dona Ruth deu um passo à frente, a urgência pulsando em suas veias. Antes que pudesse continuar, a porta do café se abriu com um estrondo. Uma figura conhecida entrou e todo o ambiente paralisou. Era a avó de Tânia, com um olhar furioso e devastador. "Vocês duas, o que estão fazendo aqui?" gritou, os olhos fixos em Dona Ruth.
A tensão na sala estava palpável, um manto de expectativa cobrindo. A cena com um peso quase insuportável. A avó de Tânia começou a calar as vozes dos presentes, as palavras dela soando como um veneno sutil, repleta de verdades não ditas e segredos mortais. Dona Ruth sentiu o chão tremer sob seus pés. O que mais estava escondido? A avó de Tânia tinha conhecimento de algo que não deveria. As palavras que seguravam a essência da história de suas vidas estavam prestes a eclodir. O que seria revelado no clímax das tensões familiares? Com essas 3 mulheres reunidas em um jogo mortal de memórias? Santo Deus! Estavam apenas começando a arranhar a superfície de uma verdade que poderia mudar tudo. E nesse momento, Ruth compreendeu. As traços da dignidade não se restauram sozinhos. Era um caminho que exigiria muito mais do que coragem. Era uma escolha que afetaria profundamente não apenas a vida dela, mas também a de Tânia e tudo ao redor. Como esse conflito ousaria terminar? A tensão na sala do café era palpável. Os olhares se entrelaçavam como fios de uma teia, carregados de segredos e hostilidade. Dona Ruth sentiu o coração martelar no peito. A avó de Tânia, com os olhos afiados como facas, não estava ali apenas para observar. Ela era um agente do passado. Um farol de antigas verdades que exigiam ser vistas. Vocês duas, o que estão fazendo aqui? O ar. Dona Ruth tentou se recompor enquanto Tânia, pálida como um fantasma, recuava. A antiga rivalidade entre elas agora se despedia do estigma da adolescência e se tornava uma questão de vida ou morte. O que mais Tânia escondia? Dona Ruth respirou fundo, o cheirinho forte do café misturando-se com o temor que se instalava. Precisamos conversar sobre nosso pai, repetiu, agora com mais força. Mas, antes que pudesse continuar, a avó de Tânia avançou, como se a sentença já estivesse proferida. Não deveria mexer em coisas que não entende, Ruth. Você pode acabar se machucando. Aquelas palavras soaram como um aviso, mas a determinação de Dona Ruth triplicou. O que estava acontecendo? Havia uma sombra, uma nuvem escura pairando sobre a conversa. Ela não ia deixar que a avó de Tânia a intimidasse. Eu mereço saber a verdade. As vozes ecoaram, estalando no ar como um estalo de uma corda tensa prestes a romper. Então, como um filme desrolando em câmera lenta, aconteceu algo que ninguém poderia prever. A avó de Tânia, com a mão tremendo, puxou algo do bolso do casaco. Um envelope, amarelo, envelhecido, um parecido com o que Dona Ruth tinha encontrado. O coração de Dona Ruth disparou mais rápido. A avó de Tânia, com uma expressão que misturava raiva e tristeza, soltou um suspiro pesado. Vocês precisam entender. Nesse momento, um grito cortou o silêncio, vindo da esquina. Do café, alguém apareceu, desmoronando a tensão. Era um homem, cabelo grisalho, com uma expressão familiar. As mulheres pararam. O barulho de conversas se calou. A figura do homem, cada vez mais próxima, era impossível de ignorar. Dona Ruth congelou. Ele era seu pai. A revelação cortante mergulhou a sala em um estado de choque. Tânia levou a mão à boca
incredulidade estampada em seu rosto. Pai, você está vivo? As palavras escaparam da boca de Dona Ruth numa mistura de choque e esperança. Ele olhou para as duas com olhos tristes. Eu não podia ficar. Eu não sabia como lidar, disse, a frustração e a dor em sua voz, expondo uma ferida que nunca foi tratada. O café inteiro estava em silêncio, absolutamente imóvel. A avó de Tânia chicoteou com a cabeça, indignada. Você não deveria estar aqui. É um erro, uma traição. Dona Ruth sentiu as pernas fraquejarem. Como tudo foi parar ali? Seu pai, a rivalidade com Tânia, o segredo no envelope e agora essa presença familiar e, ao mesmo tempo, tão distante. O que isso significava? Tânia se virou para o pai, os olhos cheios de perguntas. Como se tentasse entender sua própria história. O jeito que as três mulheres se encontravam, sob o peso do passado e das decisões não tomadas, tornava tudo mais intenso. Você veio para ficar? Perguntou Dona Ruth, a voz baixa e trêmula. Mas antes que uma resposta pudesse ser dada, a avó de Tânia rugiu. Isso não é o que parece. E com um movimento rápido como um raio, ela atirou o envelope na mesa. O conteúdo voando pelo ar. Cartas, fotos, documentos antigos se espalharam pela mesa, revelando algo terrível. Dona Ruth agarrou uma foto, suas mãos tremendo. A imagem não apenas mostrava seu pai, mas também a avó de Tânia, muito mais jovem, com um sorriso que rapidamente transformou-se em algo sombrio. A verdade esmagadora girou ao redor delas como um furacão. O que agora entrelaçada estava prestes a entrar em um ciclo de consequências que nem elas podiam imaginar. O que seria a próxima jogada nesse jogo mortal, onde segredos lutavam para vir à tona? E quem realmente tinha a verdade em suas mãos? O que mais estava por vir nessa maior e mais complexa revelação? O café estava em silêncio, a tensão quase palpável no ar. Dona Ruth segurava a foto com força, a imagem do passado a atingindo como um golpe. A avó de Tânia, agora com a mão tremendo, parecia estar à beira de um colapso. Mas a verdade estava prestes a se revelar de maneira que ninguém poderia prever. A expressão de Tânia, que até então era de incredulidade, se transformava em algo mais sombrio. Algo dentro dela se quebrava. De repente, um barulho absurdo cortou a sala. Um estrondo vindo da porta. Todos viraram a cabeça. Um grupo de homens entrou, uniformizados e com rostos sérios. Polícia! Ninguém se mexa! O clima mudou instantaneamente. Era como se um véu tivesse sido puxado, revelando uma nova camada de caos. Os murmúrios aumentaram. Tânia se encolheu, mas Dona Ruth permaneceu firme. O que estava acontecendo? Os agentes se aproximaram da mesa. Estamos aqui para prender o Sr. Carlos, disse um deles, apontando para o homem que até aqueles momentos fora seu pai. O coração de Dona Ruth parou. Prender? Por quê? A sala inteira virou um mar de perguntas e agitação. A avó de Tânia parecia estar em choque total. Como vocês podem fazer isso? Ele é inocente! Mas as palavras dela não tinham peso. Os policiais olhavam para seu pai com uma mistura de respeito e desdém. Ele é suspeito de fraudes em grande escala, continuou o policial. Precisamos vê-lo na delegacia para que preste esclarecimentos.
Dona Ruth mal conseguia processar as informações. Seu pai, aquele homem que ela sonhou ter de volta, estava sendo acusado de crimes. Não fazia sentido. A angústia a consumia. Como assim, fraudes? Me dê uma chance de entender. Sua voz soou firme, mas por dentro ela estava em frangalhos. Tânia, por outro lado, parecia se recuperar da surpresa mais rapidamente. Uma expressão de satisfação passou pelo rosto dela. E antes que Dona Ruth pudesse reagir, Tânia gritou: Viu? Ele nunca esteve ao seu lado. Ele é um criminoso. O impacto dessas palavras foi devastador. Dona Ruth sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. O que mais estava escondido? Você não sabe nada sobre ele. Dona Ruth disparou, mas a dúvida começava a germinar na sua mente. O que mais poderia ser verdade? E se tudo que a mulher tinha dito na festa fosse real? Os policiais começaram a avançar na direção de seu pai. E ele levantou as mãos, com uma expressão desesperada. Não, esperem, eu posso explicar. Mas as palavras dele foram engolidas pelo tumulto. Dona Ruth se virou para os policiais. Por favor, não! Ele é meu pai! Dê-lhe uma chance! Mas era tarde demais. Eles o algemaram e levaram-no, seu olhar perdendo-se na confusão enquanto ele era arrastado para fora. O café estava em caos. As pessoas sussurravam, algumas filmavam a cena dramática com seus celulares. Dona Ruth sentia o mundo rodar ao seu redor. E a avó de Tânia, que antes parecia uma ameaça, agora tinha uma expressão de preocupação genuína. Ruth, eu não sabia disso. Você sabia de tudo. Dona Ruth gritou, a dor e a traição expostas como uma ferida aberta, a realidade de sua vida desmoronando em cima dela. O que estava acontecendo? Ela se sentia perdida. O que mais aquelas cartas e fotos revelariam? A busca pela verdade se tornava cada vez mais sombria. E o que uma vez parecia ser um reencontro delicado virou um pesadelo. Então, naquele momento de desespero, o celular de Dona Ruth vibrou no bolso. Era uma mensagem, algo chamado verificação de identidade. O coração dela disparou. Seria possível que a verdade mais chocante ainda estivesse por vir? Sentindo um peso diferente sobre os ombros, ela percebeu que o jogo estava longe de acabar. O que essa mensagem significaria para seu futuro e para o desfecho dessa história? E mais importante, seria a última peça que faltava para desvendar tudo. O peso da dúvida a seguia, tingindo o ar com um misto de ansiedade e expectativa. A mensagem vibrou mais uma vez e Dona Ruth mal conseguiu pensar. Olhou rapidamente para o celular. Verificação de identidade. O que isso queria dizer? A mente dela estava em um turbilhão. O caos ao redor desapareceu momentaneamente e ela foi tomada por uma sensação estranha. O policial ainda retinha seu pai e Dona Ruth sentiu que precisava entender. Com um impulso, ela clicou na mensagem, abrindo um aplicativo que nunca viu antes. E então tudo mudou. Um arquivo anexo. Ela hesitou, mas a urgência a dominou. Ao abrir, uma série de fotos começaram a aparecer.
Na tela eram imagens de várias reuniões, sempre com um grupo de pessoas, incluindo seu pai. Cada clique revelava rostos familiares e também alguns desconhecidos, e de repente a verdade cortou como uma faca. Uma das fotos mostrava seu pai ao lado de Tânia, ambos rindo, como se fossem mais do que conhecidos. A pressão no peito de Dona Ruth aumentou. O que era aquilo? O fundo da foto tinha logo de uma empresa famosa, uma que acabara de recordar de uma reportagem sobre fraudes milionárias. Tânia, você sabia disso? Dona Ruth quase gritou. A pressão do momento voltou. A rivalidade, as palavras da mulher loira na festa, tudo agora ganhava um contexto assustador. Tânia estava paralisada, um pingo de suor escorrendo pela têmpora. Não, não é o que você pensa. A voz dela falhou. Eu vi sua cara com ele. Me diga o que isso significa. O desespero rugia em sua voz. O ambiente estava elétrico. Os policiais encarando tudo, agora bem cientes do que estava acontecendo. A avó de Tânia parecia pronta para desmaiar, seus olhos se arregalando pela revelação que pairava no ar. Isso precisa parar, disse. Mas suas palavras se perdiam no clamor de sentimentos efervescentes. Dona Ruth seguiu em frente, a indignação erguendo a voz. Você está do lado deles? É isso que você quer? Não pode ser verdade. Tânia fez uma expressão de quem queria falar, mas as palavras não saíam. Mas antes que pudessem aprofundar a discussão, um grito cortou o café de novo. Um dos policiais que havia se retirado da mesa voltou, pálido como uma folha. Temos um problema. Recebemos uma denúncia anônima. Existe uma conspiração maior envolvendo essa investigação. O ar ficou pesado e cheio de pânico. Conspiração? Que tipo de conspiração? Dona Ruth sentiu o chão tremer sob seus pés. Nem todas as pessoas envolvidas estão aqui. Precisamos evacuar o lugar agora. O policial olhou para Dona Ruth, como se entendesse que ela estava no centro de tudo. O caos se instaurou, mas Dona Ruth ficou paralisada. O que mais estava em jogo? Ela percebeu que toda a história, que pensava saber, estava prestes a mudar de novo. Ruth, você precisa ir. A avó de Tânia segurou o braço dela, mas Dona Ruth se soltou, sentindo-se como um barco à deriva em um mar revolto de segredos. Então, os gritos e o tumulto se espalharam ao mesmo tempo. O celular de Dona Ruth pingou novamente, mas desta vez uma mensagem diferente apareceu. A verdade deve ser revelada. Venha ao antigo armazém. Não confie em ninguém. O mundo de Dona Ruth virou de cabeça para baixo. O que estava acontecendo? O passado que ela tentava desvendar agora parecia mais complexo do que nunca. Ao olhar para Tânia, uma nova dúvida cresceu. Elas eram rivais? Mas o que mais poderia uni-las além do que estava à espreita? O café estava se transformando em uma casa de horrores. E Dona Ruth sabia que esse não era o fim, mas o começo de um novo e aterrador capítulo de sua vida. O que mais poderia ser revelado? E quem realmente poderia ser confiável nesse mar de mentiras? A decisão estava diante dela e a urgência ressoava. Você tem que agir agora. E enquanto as paredes do café pareciam se fechar, a dúvida habitava seu peito. Até onde ela realmente poderia ir
em busca da verdade. O café estava em plena agitação. O tumulto das vozes se misturava ao som de cadeiras arrastadas e copos se estilhaçando. Dona Ruth olhava para o celular, o coração disparado. A mensagem: a verdade deve ser revelada. Venha ao antigo armazém. Não confie em ninguém. Martelava em sua cabeça. O que significava aquilo? A adrenalina subia, mas havia uma inquietação maior em seu peito. Tânia estava ali, gelada como um bloco de gelo. Você não pode acreditar nisso, Ruth. Nós não sabemos quem está por trás disso. Ela precisava justificar, mas a voz da garota soava cada vez mais desesperada. Dona Ruth queria acreditar que ainda havia algo de bom em Tânia, mas cada segundo que passava tornava essa ideia mais distante. O passado que tanto procurava agora se mostrava um emaranhado de mentiras. Como eu posso confiar? Em você, Tânia. Dona Ruth respondeu, a voz tingida de dor. Seu pai é um criminoso. Você sabia de tudo e não me contou? A avó de Tânia, com a expressão transformada em um misto de fúria e tristeza, gritou: Chega! Isso tudo não importa agora. Vocês duas precisam sair. É perigoso. Mas será que o perigo já não estava ali, na mesma sala? Dona Ruth sentiu um nó na garganta. Era um frio na espinha. Despedir-se da verdade parecia cada vez mais difícil. Não vou a lugar nenhum sem saber o que está acontecendo. Aí um estrondo. O barulho ressoou na porta. Muitos homens entraram, todos de coletes pretos, o clima fulminante. Um deles gritou: A situação fugiu do controle. Temos que evacuar. O barulho aumentou, rostos se virando, olhares de medo se cruzando. Ruth, sem pensar, agarrou o celular e gritou: O que está acontecendo? Enquanto a segurança da situação se desmantelava. Senhoras, precisamos que todas se acalmem, um dos policiais disse. Mas suas palavras eram como grãos de areia em um furacão. O homem que estava com Ruth, seu pai, antes era uma esperança. Agora ele era uma sombra. Então alguém gritou: Atrás de você! Eu me virei e vi. Um homem com uma capuz escuro segurava uma arma. A sala congelou. Ninguém respirava. O desespero tomou conta na minha mente. O que ele queria? Olhei para Tânia e seus olhos estavam arregalados, cheios de terror. Eu não quero machucar ninguém. O homem gritou e quase instantaneamente um tiro disparou. O som ecoou e tudo ficou em câmera lenta. O policial caiu e o caos irrompeu em gritos e correria. Pessoas se jogavam ao chão e meu corpo se movia como se estivesse em um filme de ação. Ruth, vá! Minha mente gritou. Mas e o meu pai? Ele era tudo o que eu ainda teria. O homem encapuzado estava prestes a ir em direção a ele. E Tânia fez um movimento inesperado. Ela se jogou na frente do pai, os olhos cheios de determinação. Não, pare! O impacto da cena era ensurdecedor. Por que ela faria aquilo? O homem hesitou. A tensão no ar era densa. E naquele instante, uma verdade esmagadora se infiltrou em minha mente. Tânia não estava ali apenas como rival, mas como alguém que também estava presa em toda essa confusão. Quem realmente era ela? Então algo roído pela dúvida surgiu. Antes que a cena pudesse se desenrolar, o homem encapuzado gritou: Tem alguém traindo isso tudo. O olhar dele se fixou em Tânia. Uma de vocês está envolvida.
Não me faça escolher. O que isso significava? Um choque de emoções varreu o café. O rosto de Tânia se tornou sombrio, como se uma máscara tivesse sido retirada. Eu não sou como você pensa, Ruth. Tem algo muito maior acontecendo. Nesse momento, o celular de Dona Ruth vibrou novamente. Uma nova mensagem, mais urgente do que antes. A verdade não é o que você imagina. A solução está mais perto do que você pensa. O que isso queria dizer? A tensão estava prestes a explodir. E com o coração pulsando, Ruth percebeu que não estava apenas lutando por respostas, mas pela própria vida. O caos ao redor a envolvia como uma tempestade, e a batida do seu coração pulsava uma única pergunta, em meio a todo o barulho: quem realmente estava do lado dela? A escolha que teria de fazer seria a mais importante de sua vida, e a barreira entre aliado e inimigo se tornava nebulosa. Seria possível que a amizade e a rivalidade que construíram tivessem uma raiz em algo ainda mais profundo e obscuro? A tensão estava no auge, quase palpável. Dona Ruth olhava para o celular, a mensagem pulsando em sua mente como um aviso urgente. O caos ao redor se tornava um borrão, as vozes soando como um eco distante. Ela precisava entender, precisava agir. Não confie em ninguém. Essas palavras queimavam na sua mente. O olhar de Tânia era uma mistura de medo e desespero. Mas Dona Ruth não tinha tempo. Então, o homem encapuzado disparou. O tempo parecia paralisar. Se você não se afastar, alguém vai se machucar. A sala se transformou. O ar espesso ficou quase irrespirável. O coração de Dona Ruth batia veloz, como se quisesse sair do peito. Ela sabia que precisava se proteger e, ao mesmo tempo, proteger Tânia. Desculpe, querida, mas o tempo dela acabou, o homem gritou, segurando uma arma com firmeza. Tânia tremeu, seus olhos cheios de pânico. Alguma coisa em sua expressão fez Ruth hesitar. O que estava realmente acontecendo aqui? A rivalidade se dissipou frente ao medo intenso. Pelo amor de Deus, não faça isso, Dona Ruth implorou. Mas então, algo inacreditável ocorreu. Um barulho forte e ensurdecedor ecoou. O vidro da janela estourou em 1000 pedaços. Alguém gritou, enquanto a multidão se debatia em pânico. Uma sombra havia atravessado a sala. No meio do caos, a verdade surgiu como um raio. O pai de Dona Ruth, surpreso, estava na porta. "Ruth, não!" ele gritou, sua voz cortando a confusão. O homem encapuzado virou a arma rapidamente na direção dele. Nesse momento, tudo parecia congelar. Um tiro disparou. O som ecoou, fazendo Dona Ruth estremecer. Mas, estranhamente, não era um som de alguém sendo ferido. A porta do café voou para os fundos, revelando uma equipe de policiais fortemente armados que haviam invadido o local. "Desçam todos ao chão!" Um oficial bradou. O homem encapuzado recuou, a arma balançando como se estivesse prestes a cair. Dona Ruth olhou. O verdadeiro choque veio agora. O homem encapuzado retirou o capuz. Era alguém.
que ela conhecia. Um amigo de infância, Tomás, um garoto com quem ela havia jogado bola. Tomás, o que você está fazendo? A incredulidade a atingiu como um soco no estômago. Ruth, você não entende, ele exclamou, a voz embargada. Tem algo muito maior em jogo. Eles não são quem dizem ser. O que isso significava? A verdade começava a desmoronar diante dela. Tânia também estava chocado. A expressão de traição estampada no rosto dela. O pânico crescia. Os policiais cercavam o café, prontos para qualquer movimento errado. Fique longe dela, Tomás, ordenou um oficial. Espere, ele não é o inimigo. Dona Ruth tentou interromper, mas o autoritarismo era palpável. As palavras dela se perderam na adrenalina, crescendo no espaço. Eu não posso deixar que você se machuque, Tomás disse, com fé nos olhos dela. Precisamos sair daqui. Há uma conspiração, Ruth. Todos estamos envolvidos. O pai dele, Tânia, são todos parte disso. Não pode ser. As revelações estavam se amontoando, o chão sob seus pés rugindo. O que estava acontecendo? Dona Ruth se viu no centro de uma trama que mal podia entender. Antes que qualquer um no café pudesse reagir, Tânia deu um passo à frente. Não! Eu não vou deixar você ir. E então, de repente, ela se virou para Dona Ruth com um olhar feroz. Você era apenas uma peça no jogo. As palavras cortaram como uma lâmina. Como assim? Dona Ruth sussurrou, cada sílaba saindo cheia de desespero. Tudo se encaixa, não é? O dinheiro, o pai, as fraudes. Você faz parte disso tudo. Uma onda de traição atravessou o coração de Dona Ruth. Seria verdade? O que mais estava escondido nesse labirinto de segredos? Então, enquanto a sala se enchia de gritos e dúvidas, a mensagem instantânea no celular piscou uma vez mais, agora com um novo aviso. Venha ao armazém antes que seja tarde demais. O que isso significava? Quem estava atrás de tudo isso? E mesmo diante dos olhares apreensivos da multidão, achando que a verdade era um fardo pesado demais para carregar, Dona Ruth percebeu que a única saída estava à frente. Ela precisava encontrar o armazém. O que mais estava prestes a ser revelado? As peças do quebra-cabeça estavam cada vez mais confusas. E as consequências daquele dia a acompanhariam para sempre. Dona Ruth sentia a adrenalina pulsando em seu corpo. O caos ao redor dela era ensurdecedor. E, ao mesmo tempo, parecia distante. O celular vibrava em suas mãos, a mensagem gritando por atenção. Mas tudo se resumia ao que estava prestes a acontecer naquele café. Não em um celular. Tânia estava ali, os olhos arregalados, cheia de confusão e medo. Ruth, você não pode acreditar no que está acontecendo. A voz dela tremia, mas as palavras pareciam vazias agora. Como ela poderia confiar em Tânia depois? De tantas mentiras, eu não sei em quem posso confiar. O que você realmente sabe sobre tudo isso? Dona Ruth tinha o coração na boca. A tensão era tão forte que ela mal conseguia respirar. O povo na sala parecia estar em um frenesi, murmúrios e gritos preenchendo a atmosfera tensa. O homem encapuzado hesitava, sua arma em punho,
enquanto os policiais cercavam a sala. "Fiquem todos atrás!" Um deles gritou, mas a presença de Tomás, o amigo de infância, não fazia nada além de incrementar a confusão. Então, tudo aconteceu em um momento. O som de um tiro ecoou novamente, e não era da arma do homem encapuzado. Não, era de outro lugar. O barulho estrondoso estourou como um balão, fazendo todos se encolherem. Todos olharam para a porta, que estava sendo empurrada devagar. E então surgiu uma figura. Era Carlos, o pai de Dona Ruth. Mas ele não parecia o homem que Dona Ruth conhecia. Sua roupa estava rasgada e uma mancha de sangue cobria sua camisa. Ele arrastava um sorriso nervoso. "Ruth, você precisa sair agora. É uma armadilha." "Papai!" O grito dela foi automático, mas ele não tinha tempo para explicações. "Ouça, o que você planejou não é o que você pensa." Os olhos de Tânia se arregalaram ainda mais e ela deu um passo à frente, à espera de respostas. "O que você está fazendo aqui?" "O quê?" Aconteceu. A insegurança transparecia em sua voz, um reflexo da mudança no seu mundo. Carlos olhou diretamente para Dona Ruth e fez um gesto, como se quisesse que ela se aproximasse. "A verdade é que não sou apenas seu pai. Sou muito mais do que isso." E então, antes que pudesse terminar, uma explosão cortou o ar. Uma onda de calor e força os jogou para trás. A estante de bebidas caiu, vidro quebrando por toda parte. Dona Ruth sentiu o seu cérebro girar. A poeira e os estilhaços fizeram o ambiente se tornar uma cena de pesadelo. No meio do caos, algo ou alguém atacou. Quando a visão de Dona Ruth clareou, ela viu que o homem encapuzado estava se mexendo novamente. Mas desta vez ele parecia diferente. Seus olhos estavam fixos em Carlos. "Você, tá chave!" ele gritou, e a luta se intensificou. Foi nessa hora que Tânia deu um empurrão no pai dela, tentando se afastar. "Você sabia que ele estava vivo! Você sabia sobre tudo!" A traição ecoava nas palavras dela, e o dilema entre as duas tinha se transformado em algo mais sombrio. Dona Ruth sabia que algo colossal tinha mudado. O mundo à sua volta desmoronava em revelações para cada um deles. Carlos não era apenas um fugitivo. Ele carregava um segredo muito maior, algo que os conectava a todos de forma sinistra. O que mais? Ele tinha escondido a verdadeira natureza dele, quem ele realmente era, estava prestes a estourar como um murro em uma porta que deveria permanecer fechada. Entre o caos da sala, enquanto todos tentavam entender, uma nova mensagem iluminou o celular novamente. Voltaram para buscar a chave. Ninguém está a salvo. O pânico subiu pelas veias de Dona Ruth, e ela entendeu. A história estava longe de acabar. O jogo estava apenas começando, e quem quer que tivesse enviado aquela mensagem estava observando tudo acontecer. Qual era a próxima peça do quebra-cabeça? E quem realmente estava jogando com a vida deles? Ela sentiu o frio na barriga. A verdade cruel e devastadora ainda estava por vir, e a vida de todos poderia mudar em um instante. Dona Ruth sentiu a adrenalina pulsando em seu corpo. O caos ao redor dela era ensurdecedor e, ao mesmo tempo, parecia distante. O celular vibrava em suas mãos, a mensagem gritando por atenção.
mas tudo se resumia ao que estava prestes a acontecer naquele café, não em um celular. Tânia estava ali, os olhos arregalados, cheia de confusão e medo. Ruth, você não pode acreditar no que está acontecendo. A voz dela tremia, mas as palavras pareciam vazias agora. Como ela poderia confiar em Tânia depois de tantas mentiras? Eu não sei em quem posso confiar. O que você realmente sabe sobre tudo isso, Dona Ruth? Tinha o coração na boca. A tensão era tão forte que ela mal conseguia respirar. O povo na sala parecia estar em um frenesi, murmúrios e gritos preenchendo a atmosfera tensa. O homem encapuzado hesitava, sua arma em punho, enquanto os policiais cercavam a sala. Fiquem todos atrás! Um deles gritou, mas a presença de Tomás, o amigo de infância, não fazia nada além de incrementar a confusão. Então tudo aconteceu em um momento. O som de um tiro ecoou novamente. E não era da arma do homem encapuzado. Não, era de outro lugar. O barulho estrondoso estourou como um balão, fazendo todos se encolherem. Todos olharam para a porta, que estava sendo empurrada devagar. E então surgiu uma figura. Era Carlos, o pai de Dona Ruth. Mas ele não parecia o homem que Dona Ruth conhecia. Sua roupa estava rasgada e uma mancha de sangue cobria sua camisa. Ele arrastava um sorriso nervoso. Ruth, você precisa sair agora! É uma armadilha! Papai! O grito dela foi automático, mas ele não tinha tempo para explicações. Ouça, o que você planejou não é o que você pensa. Os olhos de Tânia se arregalaram ainda mais e ela deu um passo à frente, à espera de respostas. O que você está fazendo aqui? O que aconteceu? A insegurança transparecia em sua voz, um reflexo da mudança no seu mundo. Carlos olhou diretamente para Dona Ruth e fez um gesto como se quisesse que ela se aproximasse. A verdade é que não sou apenas seu pai. Sou muito mais do que isso. E então, antes que pudesse terminar, uma explosão cortou o ar. Uma onda de calor e força os jogou para trás. A estante de bebidas caiu, vidro quebrando por toda a parte. Dona Ruth sentiu o cérebro girar. A poeira e os estilhaços fizeram o ambiente se tornar uma cena de pesadelo. No meio do caos, algo ou alguém atacou. Quando a visão de Dona Ruth clareou, ela viu que o homem encapuzado estava se mexendo novamente. Mas desta vez ele parecia diferente. Seus olhos estavam fixos em Carlos. Você! A chave! Ele gritou, e a luta se intensificou. Foi nessa hora que Tânia deu um empurrão no pai dela, tentando se afastar. Você sabia que ele estava vivo! Você sabia sobre tudo! A traição ecoava nas palavras dela. E o dilema entre as duas tinha se transformado em algo mais sombrio. Dona Ruth sabia que algo colossal tinha mudado. O mundo à sua volta desmoronava em revelações para cada um deles. Carlos não era apenas um fugitivo. Ele carregava um segredo muito maior. E foi quando ela percebeu. Se você sabe da chave, então sabe o que está acontecendo. Quem está por trás de tudo isso? As palavras saíram como um sussurro, mas atingiram todos ali. O homem encapuzado hesitou. Seu olhar se fixou na direção de Dona Ruth. É por isso que você está aqui, não é, Carlos? Você está protegido. O desespero na voz de Tânia carregava um peso. Ela estava cada vez mais pálida. O que Carlos sabia que ele não estava compartilhando. E então, a reviravolta,
Um brilho metálico surgiu das mãos de Carlos. Era um dispositivo, um tipo de chave. Silêncio! Ele rugiu. Guardando a arma e segurando o que parecia ser a solução para todo o mistério. Isso aqui é o que todos querem. Ele abre o caminho para outra realidade. O silêncio que caiu na sala foi assustador. Dona Ruth estava estática, olhos arregalados. O que ele estava dizendo? Outra realidade? E mais, o que isso significava para eles? As palavras de Carlos começaram a fazer sentido de forma inesperada. Ele se virou para Tânia, um olhar firme. Você não entendeu, querida. Você não é a única que tem um papel nessa história. E nesse momento, tudo o que Dona Ruth acreditava mudou completamente. Tânia não era apenas a rival, mas parecia ser parte de algo maior. Uma peça de um tabuleiro que eles ainda nem imaginavam estar jogando. Carlos olhou para Dona Ruth, sua expressão profunda. Você precisa decidir, Ruth. O que você quer saber? O que você está disposta a perder? E, com isso, pá! Sala parecia se encher de expectativa. O que a pergunta dele significava? O peso da resposta poderia desmoronar tudo o que conhecera. No fundo, Dona Ruth percebeu que estava diante de uma bifurcação. Descobrir a verdade e mergulhar em um mundo que nem sabia que existia, ou se afastar e ficar no nevoeiro das mentiras. Uma escolha cruel estava diante dela, e assim seus olhos se encontraram com os de Tânia, os dois em um universo desconhecido, onde a confiança se tornava um mero eco do passado. O que mais poderia estar à espreita na escuridão, aguardando para ser revelado? Dona Ruth estava em choque, olhando para o dispositivo que Carlos segurava. A sala estava em silêncio, exceto pelo som distante de sirenes que se aproximavam. O que você quer dizer com outra realidade? A voz dela tremia, mas a curiosidade a consumia. A situação que antes parecia uma bagunça total, agora revelava camadas de uma verdade que nem ela mesma tinha ideia. Carlos respirou fundo, parecendo pesar suas palavras. Esse dispositivo é a chave para algo maior, algo que eles não querem que você descubra. Ele gesticulou para o homem encapuzado, que parecia hesitar, ainda segurando a arma. Você está envolvido em algo que ultrapassa seu entendimento. Ruth e Tânia, você também. As palavras dele ecoaram, e Dona Ruth olhou para Tânia, que tinha os olhos fixos nela. Eu só queria entender, disse Tânia, a vulnerabilidade visível em seu tom. Toda a minha vida sempre buscando, e agora isso. A rivalidade de outrora se despedia, dando lugar a uma união inesperada, quase trágica. Neste instante, o homem encapuzado tomou uma decisão. Ele olhou para Carlos, o ódio evidente em seus olhos. Você me traiu. Você nunca deveria ter voltado. E antes que alguém pudesse reagir, ele disparou a arma. A sala filtrou pulbo em câmera lenta, o som do tiro ecoando e fazendo a adrenalina de todos disparar. Um grito ressoou. Era Tânia. Não! Ela não estava se referindo ao tiro, mas à certeza de que a verdade estava se escondendo sob um véu de segredos. E então algo aconteceu. Carlos se jogou para o lado, pegando a bala com uma rapidez surpreendente. O som do impacto ecoou,
e ele caiu, sangue escorrendo pela pavimentação do café. Dona Ruth perdeu o fôlego. O mundo se desfez ao seu redor. Papai! Ela se jogou ao lado dele, enquanto os policiais irromperam pela porta, prontos a enfrentar a ameaça. O homem encapuzado foi imediatamente detido, enquanto a sala se tornava um campo de batalha de emoções. Ruth, vá agora! Carlos gritou, sua voz rouca, mas firme. Você precisa descobrir a verdade. Não é sobre mim. O desespero estampava seu rosto, e ela sabia que não era só a vida dele que estava em jogo. Era tudo. Tinha que ser. Dona Ruth olhou para Tânia, cujos olhos estavam cheios de lágrimas. Nós temos que ir. Precisamos descobrir o que realmente está acontecendo. Sem esperar pela resposta de Tânia, ela se levantou, a determinação vibrando em seu ser. Agora! Elas correram juntas, a adrenalina as levando adiante. O café se tornara um labirinto, e atrás delas, gritos e órgãos se misturavam a uma atmosfera tensa. Enquanto corriam, Dona Ruth finalmente se sentiu viva. Não por causa do medo, mas pela necessidade urgente de enfrentar seu passado e seu futuro. Ruth, Tânia chamou, com um misto de urgência e esperança. Eu estou com você. Vamos descobrir toda a verdade. A conexão entre elas tinha mudado. Elas eram mais do que rivais agora. Uniam-se no objetivo de quebrar as correntes do passado que as amarravam. Por fim, chegaram ao armazém mencionado nas mensagens. O local era escuro e a atmosfera carregada de segredos. Quando Dona Ruth empurrou a porta, um dia novo se abriu diante delas. Vamos! A deusa da verdade as esperava. Mas que verdade seria essa? O que elas encontrariam ligaria, enfim, suas histórias. Ao tornar-se parceiras na busca, poderíamos ver as rivalidades se transformarem em coesão. E nesse cenário recém-criado, a pergunta pairava no ar. O que realmente eles a mudar para sempre era palpável, mas a verdadeira batalha apenas começava. Agora, antes de você ir, eu preciso te pedir algo muito importante. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias explosivas. Isso é essencial. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e assim garantir que sempre traremos mais histórias impactantes como essa. Eu quero ouvir você. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Você precisa fazer isso. Não espere nem mais um segundo. Faça parte da nossa comunidade e ajude a trazermos mais histórias incríveis.